boa tarde! Hoje é dia 7 de agosto e hoje nós vamos noticiar para você relação entre Estados Unidos e Brasil fica ainda mais tensa com tarifaço de Donald Trump de 50%. Os brasileiros repercutem a nova tarifa americana. Hiroshima lembra 80 anos da bomba atômica em meio à tensão de Estados Unidos e Rússia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autoriza ex-presidente Jair Bolsonaro a receber visita de filhos e outros familiares em prisão domiciliar. Donald Trump anuncia tarifa adicional de 25% à Índia por comprar petróleo russo. E também, saúde e bem-estar é destaque. Você vai ver 10 alimentos que enchem o prato e a barriga com poucas calorias. O Boa Tarde Mundo já está no ar. Boa tarde novamente para você. Vem chegando e a gente já começa falando que entrou em vigor nesta quarta-feira as tarifas de 50% sobre muitos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O governo brasileiro afirmou que a medida vai afetar mais de um terço dos produtos nacionais. As tarifas de 50% que afetam as importações de produtos brasileiros nos Estados Unidos, que incluem mercadorias como café e carne, entraram em vigor nesta quarta-feira. A medida imposta pelo presidente americano Donald Trump tensiona a relação com a maior economia da América Latina. Os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam, mas o magnata republicano desafiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo que considera uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022. Além disso, a Casa Branca classifica a política brasileira como uma ameaça incomum e extraordinária. Com essas alegações, Washington aumentou de 10% para 50% as tarifas alfandegárias de muitos produtos brasileiros a partir desta quarta-feira. O governo americano concedeu um prazo adicional para os produtos embarcados em navios antes de 7 de agosto e que devem chegar aos Estados Unidos antes de 5 de outubro. Trump excluiu das novas tarifas produtos essenciais para o Brasil, como suco de laranja, energia, aviões civis e seus componentes, fertilizantes, metais preciosos, pasta de celulose, entre outros, mas incluiu o café e a carne. Segundo Brasília, 36% das exportações do país para os Estados Unidos serão afetadas pelas tarifas adicionais. Lula denunciou um ataque à soberania e democracia do Brasil e condenou o que chamou de tentativa de ingerência sobre a independência dos poderes do país. A medida repercutiu entre os moradores do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, que demonstram preocupação com os impactos na economia e defendem um diálogo como caminho para resolver o problema. Deixar claro, eu falei Rio de Janeiro, porque essa matéria que você vai ver foi gravada com entrevistas no Rio de Janeiro, tá ok? Assista a matéria. A decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil começou a valer e preocupa os brasileiros. No Rio de Janeiro, muitos expressaram o temor com os possíveis impactos econômicos da medida. Se realmente nós não conseguimos mudar esse quadro aí de 50%, o país realmente vai sofrer muito. E quem vai sofrer? São os ricos? Não, somos nós da classe média, o pobre, entendeu? Bom, vai afetar economicamente uma decisão extremamente política dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que não vai ser bom para a gente, apesar da quantidade de exceções que o governo americano abriu. Um total de 694 produtos ficaram de fora da ordem executiva assinada pelo presidente americano Donald Trump na semana passada. Entre as exceções estão itens como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios e aeronaves civis. Carne, frutas e café não entraram na lista de exceções.
Nas ruas do Rio, houve carioca que defendeu a diplomacia e até mesmo ceder em questões delicadas para evitar prejuízos maiores à economia brasileira. A coisa mais sensata seria resolver isso politicamente, porque nós somos um país que precisamos muito dos Estados Unidos. Então, quando a gente precisa de alguém, a gente tem que ceder para a gente não ser prejudicado. Eu acho isso aí um absurdo, porque é uma coisa que de repente poderia ser resolvida, entendeu? É ser resolvida, porque o que está em tese aí é essa prisão do Bolsonaro aí. É Trump e o governo do Brasil, entendeu? Liberava ele logo, cara, libera ele logo, essa porcentagem ia cair com uns 20%, no mínimo 20%, e o Brasil ia começar a reerguer outra vez e o Lula ia conseguir fazer o governo dele melhor, pô. Trump associou o aumento da tarifa aos produtos brasileiros ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às regulamentações contra as mídias sociais. Bolsonaro responde à justiça pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro e esta semana foi colocado em prisão domiciliar. Ainda nesse assunto, o presidente americano Donald Trump assinou um decreto que adiciona 25% das tarifas sobre produtos indianos por causa da compra contínua do petróleo russo. O magnata ameaçou na semana passada aplicar sanções a Moscou e a parceiros comerciais pela guerra com a Ucrânia. O presidente americano Donald Trump assinou nesta quarta-feira um decreto que adiciona 25% às tarifas cobradas dos produtos indianos. A Casa Branca informou na rede social X que a medida é uma resposta à compra contínua de petróleo russo. A nova tarifa aduaneira vai começar a ser aplicada dentro de 3 semanas e se soma a outra de 25%, que deve entrar em vigor na quinta-feira. Mas a nova sanção não será imposta aos bens sujeitos a tarifas específicas, como o aço e o alumínio, sobre produtos farmacêuticos, que são uma indústria importante na Índia, e sobre os semicondutores. A publicação do decreto freou a progressão dos preços do petróleo, que ainda seguem em alta. A medida tem como objetivo reduzir a capacidade de Moscou para financiar a guerra na Ucrânia, que o decreto qualifica como uma ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos. Trump estima no decreto que impor tarifas, além das outras medidas tomadas para responder à emergência nacional, será mais eficaz para gerenciar essa ameaça. Depois da China, a Índia é o principal comprador de petróleo russo, que em 2024 representou cerca de 36% das importações indianas da matéria-prima, diante de aproximadamente 2% antes da guerra, segundo dados do Ministério do Comércio indiano. A seguir no Boa Tarde Mundo, você vai ver Hiroshima lembra 80 anos da bomba atômica em meio à tensão de Estados Unidos e Rússia. E também saúde e bem-estar. Você vai ver 10 alimentos que enchem o prato e a barriga com poucas calorias. O Boa Tarde Mundo volta em instantes. Não sai daí. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. O seu noticiário no domingo. Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. A Rede Mundial de Comunicação e a TV Mundial está preparando uma super novidade para o Brasil. Prepare-se, Amapá e Rio Grande do Norte. Estamos chegando. Hoje é dia 7 de agosto e o Boa Tarde Mundo está de volta aqui na tela da TV Mundial. É sempre um prazer ter você aqui como companheiro nessas tardes.
Olha, o Japão observou nesta quinta-feira um minuto de silêncio para marcar 80 anos do lançamento da bomba atômica em Hiroshima e lembrar ao mundo o horror causado em um contexto de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, duas potências nucleares. Há 80 anos, o Japão e o mundo vivenciavam uma das maiores tragédias da humanidade. Nesta quarta-feira, um minuto de silêncio foi observado em Hiroshima às 8h15 da manhã no horário local, hora em que o avião americano Enola Gay jogava a bomba atômica chamada Little Boy sobre a cidade em 6 de agosto de 1945. A ação matou cerca de 140 mil pessoas, não apenas na explosão, mas também devido à radiação. Minha avó também foi vítima, mas ela está envelhecendo e o número de pessoas que vivenciaram a catástrofe está diminuindo. Portanto, a menos que os jovens sigam relatando suas histórias, acho que em menos de 20 anos não haverá mais ninguém para contá-las. 3 dias após Hiroshima, outra bomba lançada em 9 de agosto matou 74 mil pessoas em Nagasaki. O Império Japonês se rendeu em 15 de agosto, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A missão do nosso país, a única nação a ter sofrido bombardeios atômicos em guerras, é liderar os esforços internacionais rumo ao mundo sem armas nucleares, aderindo aos 3 princípios não nucleares. O Nihon Hidankyo, grupo de sobreviventes nucleares e vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2024, pede aos países ação para eliminar as armas atômicas, citando os depoimentos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, conhecidos como Hibakusha. Fui colocado em uma carruagem puxada por cavalos para deixar a cidade, coberto com um cobertor. Levantei o cobertor e olhei através dele. Minha mãe gritou para eu não olhar, mas vi que tudo estava cheio de fumaça e faíscas voavam. O Papa Leão XIV alertou nesta quarta-feira que Hiroshima e Nagasaki seguem sendo lembranças vivas dos profundos horrores causados pelas armas nucleares. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as armas estão sendo novamente tratadas como ferramentas de coerção. O boletim dos cientistas atômicos, conhecido como Relógio do Apocalipse, se moveu em janeiro para 89 segundos para a meia-noite, o ponto mais próximo em seus 78 anos de história. O relógio simboliza a distância que separa a humanidade de sua destruição. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Rússia e os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 90% das 12 mil ogivas nucleares do planeta. O Instituto alertou em junho sobre uma nova corrida armamentista nuclear no mundo. Se você tivesse que ir ao mercado e escolher até 10 alimentos que enchem o prato e a barriga, promovendo saciedade com poucas calorias, você saberia o que comprar? Gleidson Oliveira explica na reportagem. Se você tivesse que ir ao mercado e escolher até 10 alimentos que enchem o prato e a barriga, promovendo saciedade, mas com poucas calorias, saberia o que comprar? Não? Então a gente vai dizer para você 10 alimentos que podem resolver isso. Rica em água e com baixa densidade calórica, a abobrinha é excelente para gerar volume e sensação de estômago cheio, sem pesar na balança. Fornece fibras que facilitam o trânsito intestinal, antioxidantes e vitamina C. Ovo cozido, fonte de proteína de alto valor biológico, colina e gorduras boas. O ovo ajuda a controlar a fome por meio da modulação de hormônios como GLP-1 e PYY. É acessível e eficaz em estratégias de controle do apetite. Tem também o chuchu cozido, composto majoritariamente por água e fibras solúveis. O chuchu é leve, mas eficaz para promover saciedade. É um alimento neutro, fácil de combinar e levemente diurético. Feijão carioca, um clássico no prato do brasileiro e também básico na dieta também do brasileiro.
regula o intestino e é fonte de proteína vegetal, fibras, ferro e magnésio. Ajuda a controlar a glicemia e o colesterol, beneficia a microbiota intestinal e está entre os alimentos mais estudados por seus efeitos sobre a saciedade. O repolho vem também oferecendo uma fonte de fibras e compostos antioxidantes. Tem baixo índice glicêmico, é anti-inflamatório, rico em vitamina K e contribui para o volume do prato sem acrescentar muitas calorias. A aveia em flocos é rica em beta-glucana, uma fibra solúvel que retarda a digestão, prolonga a saciedade e auxilia no controle da glicemia. A maçã com casca contém pectina, fibra solúvel que ajuda a controlar a fome e a glicemia. Também possui antioxidantes naturais. Quando consumida com casca, melhora o trânsito intestinal, contribui com a microbiota e prolonga a saciedade entre as refeições. Na batata doce, contém baixo índice glicêmico, fornece energia sustentada, reduz picos de fome e é rica em amido resistente e fibras. Fonte de fibras: a cenoura prolonga a mastigação e aumenta a saciedade. É rica em beta-caroteno, que favorece a saúde da pele, visão e imunidade. Mesmo cozida, mantém baixo teor calórico e contribui com um leve dulçor natural, útil para reduzir a vontade de doces. E o iogurte natural é fonte de proteínas e cálcio. Tem um baixo valor calórico e favorece a saúde intestinal. Uma reportagem muito explicativa, dicas. Obrigado, Gleidson, pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, detido em prisão domiciliar, receba a visita de filhos, cunhadas, netas e netos, sem a necessidade de autorização prévia. A reportagem é de João Pedro Coutinho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quarta que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba visitas de filhos, netos, cunhadas e outros familiares diretos, sem necessidade do aval prévio da corte. A decisão flexibiliza a regra imposta 2 dias antes, quando Bolsonaro passou a cumprir prisão domiciliar. A prisão domiciliar foi decretada após o ex-presidente descumprir uma das principais medidas impostas desde julho: o veto ao uso das redes sociais, inclusive por meio de terceiras. Segundo Moraes, Bolsonaro usou os perfis dos filhos para enviar mensagens com ataques ao Supremo e incitação à intervenção internacional. No domingo, o senador Flávio Bolsonaro publicou em seu Instagram um vídeo do pai direcionado a manifestantes do Rio. A postagem foi apagada horas depois, porque para Moraes o gesto foi um flagrante desrespeito à ordem judicial. O próprio filho do réu decidiu remover postagem na tentativa de ocultar a transgressão, disse Alexandre de Moraes. Desde então, Bolsonaro está em prisão domiciliar, podendo receber apenas advogados até esta nova decisão que libera visitas de parentes próximos. A medida teve forte repercussão entre parlamentares da oposição, que passaram a ocupar as mesas diretoras da Câmara do Senado exigindo mudanças. Eles anunciaram boicote às atividades legislativas e propuseram o que chamaram de pacote da paz. Entre as pautas está a anistia condenada pelos atos golpistas de 8 de janeiro, o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o STF analisa novas representações contra Bolsonaro por violar decisões judiciais, o impasse político se agrava no Congresso e os presidentes das duas casas tentam manter a ocupação dos plenários, mas a crise segue sem prazo para terminar. Essas são as informações. João Pedro Coutinho, boa tarde, mundo. O Boa Tarde Mundo de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, a edição de hoje, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. Não esquece de seguir as nossas páginas no Instagram, no nosso perfil, @tvmundialfc, no nosso portal de notícias da TV Mundial, @05notícias. Para mais notícias, assista o Jornal Mundial amanhã, às 21 horas da noite. Tchau, tchau!
Uma boa tarde, fique com Deus e até semana que vem no Boa Tarde Mundo. A Rede Mundial de Comunicação e a TV Mundial está preparando uma super novidade para o Brasil. Prepare-se, Amapá e Rio Grande do Norte. Estamos chegando.